Está começando a Assembleia na TV Debate, diretamente do estúdio da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Vamos conversar hoje com o administrador de empresas, Gustavo Arruda. Ele é também um curioso pela história de Pernambuco, um curioso sobre o que aconteceu no Recife nos séculos passados e tem escrito livros a respeito desse período. O último livro que ele fez, o último, não, o mais recente, é sobre a história da Fratelli Vita no Recife. Fratelli Vita, os mais antigos vão se lembrar do Guaraná Fratelli Vita e que hoje faz parte da história do Recife. Gustavo, você pesquisou por mais de 2 anos essa história da Fratelli Vita, que é uma história de imigração de italianos, é uma história de empreendedorismo, é uma história de marketing, é uma história de uma vanguarda empresarial que floresceu no Recife no início do século XX até o final dos anos 70, quando foi vendida a fábrica Fratelli Vita para a Brahma. E nisso marcou gerações e gerações, principalmente os mais antigos, do Guaraná Fratelli Vita, desse que você enverga aí na sua camisa com muito orgulho, o índio, uma vez que a fruta do Guaraná é da Amazônia, né? Vem da Amazônia. Então você conseguiu levantar em profundidade essa história. Como é que você fez esse trabalho? Como é que foi feita a pesquisa para fazer esse livro, a história da Fratelli Vita no Recife? Antônio, eu procurei tudo que você pensar assim, de museu, né, o Museu da Cidade do Recife. Procurei a Fundagem, que tem muito material também. Inclusive a parte de cinema da Fundagem, que tem um filme do Circo do Recife, que a Fratelli Vita patrocinou também. E também o Instituto, né, todos esses órgãos que tem esse material, né? O Diário de Pernambuco, o Diário dos Associados, eu entrei em contato também. E também, principalmente com a família, que tem bastante material que me cedeu para fazer o livro, tanto foto como documentos, como recorte de jornal, essa coisa. Agora não foi fácil, né? Porque é uma história que já estava sendo esquecida, né? E eu fiz o livro justamente para tentar que isso aí não morresse para as novas gerações. É uma saga de uma família que começa em Salvador, vem da Itália, uma parte da família fica em Salvador, outra vem para o Recife, mas trabalham conjuntamente na produção de refrigerantes ou as chamadas gasosas, que na época era uma novidade muito intensa, né? Dentro de um contexto histórico em que refrigerante ou água com gás era uma coisa estupenda, uma coisa fantástica, né? E a dificuldade maior foi essa, porque o povo não tinha o costume de tomar água com gás. Então a Fratelli Vita investiu, por exemplo, aqui no Recife, de criar o hábito, de fomentar o hábito da população consumir esse refrigerante. Então ela doava grades de refrigerante para festas estudantis, para torneios estudantis também, para quermesses, festas religiosas, de igreja, e dava prêmios, fazia premiações e divulgação para incentivar o pessoal a adquirir o hábito de tomar o refrigerante. E na época era mais difícil ainda porque não existia nem geladeira. Não era fácil, existia, mas não era fácil geladeira. Então ela tinha que ter a própria fábrica de gelo para poder o gás do refrigerante fazer o efeito de criar aqueles cristais e ficar aquele sabor diferenciado, né? Exato, isso é muito curioso, porque isso começa com a chegada dos irmãos Giuseppe e Francesco Vita. Ó. Eles vieram com esse objetivo ou vieram apenas sondar o mercado, procurar o que fazer, uma vez que a imigração italiana estava muito forte no Brasil? Por que Salvador, por que o Recife? É porque a América existia um milagre que o pessoal da recessão lá na Europa, especificamente da Itália, depois da guerra de unificação do norte com o sul, o norte, a Itália investia, o governo investia na industrialização. E o sul ficou agrícola, eminentemente. E essas famílias mais carentes tinham um pedaço de terra que não dava para o sustento de muitos filhos. Mas normalmente eles tinham realmente 8, 10 filhos, que era no caso da família dos Vita, era 8, 4 homens e 4 mulheres. Então eles iam tentar a América. Como os Estados Unidos estava já controlando essa migração para lá,
eles estavam vindo para a América do Sul, no caso Argentina e Brasil. Né? O Giuseppe ele foi primeiro para a Argentina, não se adaptou lá, provavelmente por causa do clima de lá, e aí acabou vindo para o Brasil. O Brasil, o destino dos italianos era São Paulo ou a Bahia, que tinha já uma pequena colônia italiana em formação no interior da Bahia. Então ele veio e foi ali para o lado de Jequié, por ali, ele foi pela linha férrea, mas o intuito dele era ganhar a vida, né? Eles eram camponeses, não tinham nada de posses assim. Ao contrário, eles vinham para cá para mandar dinheiro para os parentes que ficavam lá. Mas aqui ele era muito inteligente, o Giuseppe, e ele começou a trabalhar com ciganos, vendendo artefatos de metal, né, essas panelas, colheres, essas coisas. E depois, quando ele foi para a Itália servir o exército, ele trouxe o irmão Francesco, e eles fundaram uma empresa de iluminação pública. Ele inventou um equipamento de iluminação pública e foi alugar esse equipamento para a festa do interior. Foi aí que eles começaram a ganhar dinheiro. Mas trabalharam com tudo, trabalharam com carregadores, garçons, né, até chegar à fábrica de bebidas. E por que a opção pela fábrica de bebidas? O que é que levou até a fábrica de bebidas? É porque eles fabricavam bem licores e sucos naturais das frutas da época, né, e faziam sucesso com essas bebidas. Então, quando foi em 1892, eles criaram a firma Fratelli Vita, que significa Irmãos Vita, e 10 anos depois, eles começaram a usar aquilo ali para fabricar a primeira água tônica do Brasil, com quinina importada da Inglaterra. E fizeram também sucesso. Aí foram fabricando cerveja de gengibre, e fabricando conhaque, e licores, e sucos, até que teve uma reação também contra a bebida alcoólica, e eles começaram a investir mais em sucos, até chegar em 1907 aos refrigerantes. Em 1910, a primeira Guaraná do Nordeste. Mas foram a primeira fábrica de refrigerante do Nordeste. Exato, isso é muito interessante porque é uma história empresarial única, né? Sair quase do nada, eles conseguiram levar, pelo menos para o Nordeste, essa marca Fratelli Vita, que tinha uma predominância, pelo menos até os anos 40, antes da chegada da Coca-Cola, era predominante o Guaraná Fratelli Vita, não é isso? E com a chegada da Coca-Cola, na verdade, aumentou o sucesso deles, porque a Coca-Cola também ajudou a formar esse público de consumidores de refrigerantes. A Coca-Cola anunciava, quando chegou aqui, em 1941, ela tinha aqui uma montadora da Coca-Cola. Depois foi que eles fizeram a fábrica em 42, no Rio de Janeiro. E ela investia 6 vezes mais do que as indústrias nacionais da Brahma e Antártica da época em propaganda para poder criar o hábito de consumir refrigerante. Isso ajudou as vendas da Fratelli Vita, e a Fratelli Vita também, instigada por essa concorrência, investiu mais ainda, que ela já investia bem, em publicidade. Aí foi o período também que ela despontou de vender ainda mais, ajudou até... Essa questão da publicidade é interessante porque dentro de um ambiente, digamos assim, muito conservador, o empresário da época investir em publicidade, fazer ações de merchandising, patrocinar eventos, era uma coisa que não era muito comum para a época, né? Eles foram pioneiros e aproveitaram todas as oportunidades, tanto históricas como tecnológicas, do período da história do Recife, de vender seus produtos. Então aqui, qualquer novidade que acontecia, por exemplo, em 27 chegou o Jaú, que fez a primeira travessia do Atlântico sem escalas, e foi uma festa na cidade, né? O pessoal foi todo, tem até um filme na internet, e eles receberam esses aviadores na Fratelli Vita e deram prêmio em dinheiro para eles, e refrigerante Fratelli Vita, para divulgar, para sair no jornal e tudo. Então tudo que acontecia, o Zeppelin, quando chegou, eles também foram no campo do Jequié e fizeram publicidade em alemão para a tripulação e distribuir refrigerante. Tudo que acontecia, de novo, a rádio quando chegou, a TV quando chegou, eles investiram em estavam sempre à frente disso.
sabendo que a propaganda era importantíssima para o negócio deles, né? Era uma visão pioneira da época, muito pioneira, né? Eles usaram outdoor, merchandising, eles fizeram um patrocínio de um filme do Ciclo do Recife, colocando no balcão, no livro tem a foto, ele até da fundagem, da parte de cinema de lá, o nome Fratelli-Vita. Isso também na época nem existia esse nome ainda, merchandising, outdoor, depois foi chamava painel, né? E tudo que era pioneiro, eles investiam nisso aí. O próprio bonde elétrico, quando chegou, que era uma revolução, eles investiram no bonde elétrico, né? As revistas de vanguarda dos anos 20, que também era novidade, que faziam sucesso. O carnaval também, tudo que era assim, de ponta, eles entravam para divulgar o produto. Agora, não foi isso que eles vendiam bem. Eles, antes disso, tinham um produto bom. O Francesco, que é a cabeça de marketing da Fratelli-Vita, ele costumava falar que a propaganda ajuda se o produto for bom. Também se divulgar produto ruim não adianta, decepciona. Exato. A gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa com o administrador de empresas, Gustavo Arruda. Ele escreveu um livro sobre a história da Fratelli-Vita no Recife, muito interessante, porque corre paralelo à história da Fratelli-Vita, da fábrica de refrigerantes Fratelli-Vita, a própria história do Recife. E o livro documenta bem esses momentos. Até já.